A Ronda do Consumidor está aqui em Betim. Eu sou Paula Mendes, estou aqui com o Ben Mendes e hoje nós viemos tratar de um assunto muito importante. Porém, antes eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a cada um de vocês por esse apoio que vocês me deram nessas últimas semanas. Eu agradeço de coração. Ben Mendes, o que você tem aqui nas suas mãos? Eu tenho uma decisão do Supremo Tribunal Federal, Paula, mas antes, já que você agradeceu ao público ao apoio dado a você, sim, pelo que você passou nesses últimos dias, eu digo que esse apoio ele vem justamente porque o público, assim como o seu marido, reconhece a sua honra, a sua lealdade, sendo você a mulher que é. Muito obrigada. Então não era de se esperar uma reação diferente do público da Ronda do Consumidor em relação a você. E bem-vinda de volta, 6 meses, né? Obrigada. Ah, não, ia pegar na barriguinha, 6 meses. Pois é, gente, eu tô um pouquinho afastada por esse tempo por causa da gestação, mas daqui a pouco eu tô de volta com vocês. Tá certo, então vamos lá, Paula. Hoje nós vamos comentar sobre uma decisão do Sim. Supremo Tribunal Federal, né? De um processo que ele nasceu de uma forma diferente, né? Geralmente os processos da Ronda do Consumidor nascem com o fato de eu ter ido com o consumidor a um estabelecimento, gravado uma reportagem, e aí a parte do estabelecimento não satisfeita pede censura. Sim. Dessa forma foi um pouco diferente. Então vamos lá, né? O que será que tem aí? Tá certo. Posso falar para o pessoal então o contexto? Pode. Como gerou? Pode. Tá. Então nós fomos a um hospital infantil de Belo Horizonte e eu estava com a nossa filha, a Sim. nossa bebê, e o atendimento médico não foi satisfatório. Inclusive, ela estava com pneumonia. Sim. E foi diagnosticada com resfriado comum. Uma virose, né? Isso, resfriado comum. No outro dia é que, não satisfeitos com esse atendimento, a gente procurou em menos de 12 horas, eu Sim. acho, menos de 14 horas, um outro médico fez os exames necessários, prestou o atendimento da forma adequada, e aí o quadro de pneumonia já em um estado meio agravado, Sim. né? Deu certo. Isso foi lá em 2022, não foi isso, Paula? Isso, 2022. Foi 2022. Então, depois disso, o que aconteceu? Uai, o que aconteceu? Nós fomos processados, não é? Ah, exatamente. Eu estou fazendo aqui essa brincadeira com você de jornalista entrevistado, né? Por quê? Porque foi o que aconteceu. Só que eu fui processado como pai por ter reclamado de um atendimento. E aí, então, nós fizemos uma reportagem para contar isso. Porque é um ato, no mínimo, estranho, né? Sim. Um pai recebeu um atendimento da sua filha inadequado, a sua filha foi salva graças a um novo atendimento aí sim adequado, o pai reclama do atendimento médico e recebe um processo por parte da médica, a doutora Suzana Aline Silva Reis, de Ibirité, pediatra. Ok, então veio a decisão, pedido de censura da reportagem. Eu estou com medo de estar falando muito, então você pode interromper, tá? Para você fazer perguntas, porque para eu não ficar isso aqui de forma monossilábica, tá bom? Ótimo. Então, a decisão de primeiro grau, salvo engano, deixa eu conferir aqui, porque eu não estou me recordando bem, mas me parece que veio a decisão de censura no primeiro grau e no tribunal foi revertido, mas revertido por uma desembargadora relatora. Uma decisão monocrática reverteu a decisão e falou, não, aquilo era censura, não poderia acontecer. Só que no julgamento coletivo, quando o processo foi submetido à coletividade, decidiram por censurar a reportagem. Então, aquela reportagem no qual eu contava que estava sendo processado por uma médica que atendeu a nossa filha, o Tribunal de Justiça confirmou a censura. E depois disso, o que aconteceu? Pronto, depois disso, Paula, o que a gente sempre faz na Ronda do Consumidor, né? Sim. A Ronda aceita censura? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E qual é o órgão no Brasil responsável por, de forma terminativa, combater a censura? Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. Deveria ser todo o Poder Judiciário, mas às vezes, né? Então o Supremo Tribunal Federal tem o dever constitucional de repelir a censura. Sim. Ministro Flávio Dino, então, em uma decisão monocrática de relator, afastou a censura. Sim. E determinou
a volta da reportagem ao ar. E aí, Paula, o que jornalista faz? Tem que dar a informação, tem que trazer, né, ao público o que está acontecendo, atualizar. Exatamente, fizemos isso. Fizemos em uma reportagem, e nessa reportagem, então, eu decidi oferecer à doutora Suzana a oportunidade de, doutora, olha só, já veio do Supremo uma decisão para mandar a reportagem continuar no ar, a senhora não vai conseguir retirar a reportagem do ar, a senhora está tentando das formas erradas lidar com essa situação. Um médico, quando ele erra num atendimento, já que não terminou num evento morte ou numa sequela grave, pode ser revertido, o médico pode tomar isso como aprendizado. Sim, com certeza. Né? E se a senhora estiver disposta a tomar isso como aprendizado e até mesmo retirar esse processo, eu acho que vai ser mais fácil para a senhora, porque a situação vai piorar. E eu falei isso para ela em vídeo, Paula, de médica para futuro médico, né? Aliás, de futuro médico para uma médica. Verdade. Considerando que eu sei o quão é difícil para um médico suportar um processo judicial. Então eu quis dar a chance a ela, né? Sim. O que você acha que a doutora fez? Ela recusou. Ela não retirou, recusou de forma tácita. Então não retirou o processo e eu falei, então pronto, então vai subir ao Supremo, agora, aliás, já está no Supremo, o Pleno vai julgar e aí a situação vai ficar pior. Dito e feito. Então eu estou aqui com a decisão do Supremo Tribunal Federal, Sim. agora a decisão final, depois do julgamento da turma, tá? E aí, Paula, antes de falar sobre isso, eu quero ler para vocês aqui, porque o ministro determinou que a parte que defende a doutora Suzana, aliás, a defesa da Suzana se manifestasse. Sim. E aí eles se manifestaram em sede de contestação e usaram argumentos aqui que são argumentos completamente equivocados à luz do direito. Eles disseram o seguinte: a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação por meio da qual alega ausência de aderência estrita entre o acórdão do TJ e a DPF 130, na medida em que, enquanto a referida a DPF trata especialmente de liberdade de imprensa e da censura prévia, o caso em questão se caracteriza como uma situação de natureza particular relacionada ao atendimento médico da filha do autor e sobre conteúdos já publicados não se trata de censura prévia. Ou seja, estavam falando assim, não, isso aqui não tem nada a ver com imprensa. Desconsideraram que eu sou jornalista e fiz uma reportagem reportando um processo que sofri. Queriam colar que fosse caso entre particulares. Mas vamos ver o que o Supremo respondeu aqui. Depois disseram que o autor não estava no exercício da função de jornalista quando realizou a publicação com o único propósito de difamar a ré. Pronto. E não se trata de matéria jornalística, propriamente dita, mas em uso manipulativo da condição de jornalista para obter respaldo legal em uma situação de natureza privada. Vamos ver o que o Supremo falou sobre isso aqui. Né? Vamos ver o que o Supremo falou. E vai servir até para alguns, eu sempre falo, manés, né, bobões, as redes sociais, que ficam falando assim, as matérias da Ronda não são jornalismo. O Supremo reconhece e já reconheceu várias vezes como jornalismo. Sim. A não ser que vocês, aí os manés das redes, estejam em posição de superioridade em relação ao Supremo para dizer que o Supremo está errado em reconhecer as matérias da Ronda como jornalismo. Mas eles continuaram. Que as circunstâncias que envolvem atendimento médico e as alegações de negligência médica não se enquadram no âmbito da liberdade de imprensa, mas sim em questões relacionadas à responsabilidade médica e direitos individuais. Novamente, Paula, esquecendo que aquele pai que estava diante das câmeras já não estava mais como pai. Verdade. Estava como jornalista, reportando que estava sendo processado. Com certeza. Pois é. Leia isso aqui. Não houve o próximo ponto. Não houve o exaurimento da jurisdição ordinária. O que seria exaurimento? Ok. Não, exaurimento de jurisdição ordinária. Isso aqui, Paula, eu vou emendar até na próxima argumentação deles, que aí eu falo para vocês, que eles falaram que a reclamação constitucional não pode funcionar como sucedâneo recursal. E disse que a DPF 130 não era aplicável a esse caso. Aí eu respondo tudo. O que é exaurimento da jurisdição ordinária? Aí eu até dou um desconto para o pessoal que está advogando para a doutora Suzana, porque não basta ser advogado para saber isso. Nem todo advogado sabe disso. Isso aqui
é uma matéria de direito constitucional, é um conhecimento aprofundado, específico de direito constitucional que muitos advogados tropeçam. Inclusive, na própria Ronda do Consumidor. Então, aí fazendo até uma meia-culpa. A antiga assessoria jurídica da Ronda, quem atuava anteriormente, eu tive muita dificuldade para fazer com que subíssemos ao Supremo Tribunal Federal, porque na própria Ronda do Consumidor existia essa dúvida no antigo departamento jurídico. Mas tem que se esgotar as instâncias ordinárias primeiro para subir ao STF. Eu sempre dizia, não, reclamação constitucional não é um recurso estritamente falando. Não é. Você não precisa esgotar as vias ordinárias para subir como uma escadinha ao Supremo. Não é para isso. Até que finalmente decidiram atender ao que eu estava dizendo e subimos ao STF. Por quê? Porque reclamação constitucional, Paula, ela, nesse caso, ela está versando sobre uma ADPF, a ADPF 130. O que é uma ADPF, sabes? Não. Então vamos lá. ADPF é arguição por descumprimento de preceito fundamental. Sim. Isso significa que toda vez que um preceito fundamental, um preceito constitucional fundamental é atacado, principalmente por um órgão de Estado, o Supremo Tribunal Federal é chamado a decidir para fazer prevalecer o preceito fundamental. E neste caso da ADPF 130, qual era o preceito fundamental? A liberdade de imprensa, que é derivada da liberdade de expressão constitucional. Então, como estava havendo censuras Brasil afora, o Supremo foi provocado a decidir em uma ADPF, arguição por descumprimento de preceito fundamental, para falar, o preceito fundamental liberdade de expressão precisa ser respeitado nesse país. Não pode haver censura ao trabalho jornalístico. Então, gerou-se a ADPF 130. Legal. E aí os advogados da doutora Suzana confundiram e acharam que era supressão de instância. Ou então usando a reclamação como sucedâneo, substituto processual. Recursal não é não, gente. É bom estudar bem aí. Tá? Estuda direito constitucional que vocês vão aprender que não é não. Mas se não der tempo de estudar direito constitucional, estuda essa decisão, porque o ministro Flávio Dino, ele ensinou aqui, ele deu aulas aqui. Então, Paula, no voto do ministro Flávio Dino, ele ensina para o pessoal acerca disso. Ele fala, primeiro, que eu sou sim jornalista, estava sim nas condições de jornalista, e o ministro fala, inclusive, que o próprio Tribunal de Justiça reconheceu o caráter jornalístico da minha publicação. Embora determinou censura, mas o próprio tribunal reconheceu o caráter jornalístico e reconheceu que sou um jornalista. Então pronto. Outra questão que o ministro Flávio Dino ensina aqui, ele ensinou o seguinte: a ADPF 130, a toda evidência, eles falaram que não era aplicável ao caso, né? Aí o ministro fala assim, olha, no presente caso, a não aplicabilidade da ADPF 130 implica na impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal ser provocado por meio de reclamação constitucional, resultando na ausência de interesse processual para a admissibilidade da reclamação. Ou seja, ele está falando que foi isso que eles falaram, que o Supremo não deveria receber a minha reclamação por ausência de interesse processual. Sim. Certo? E aí, deixa eu ver aqui onde o ministro ensina. Aqui, ó. Isso, ponto 18. O ministro ensina o seguinte: quanto à alegação de supressão de instâncias, destaco que o esgotamento... Olha só, isso aqui é uma aula. Eu acho que o pessoal lá, o advogado, a doutora Suzana, pediatra, Suzana Aline Silva Reis, e muitos advogados do Brasil afora deveriam cortar esse trechinho aqui e emoldurar, né, colocar Deixar lá, assim, no escritório. não esquecer. Quanto à alegação de supressão de instâncias, destaco que o esgotamento das vias recursais ordinárias e extraordinárias somente se faz necessário quando o paradigma invocado for recurso, o que está escrito aqui? Extraordinário. Com repercussão geral reconhecida. Neste caso, o paradigma invocado é decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, não havendo, portanto, necessidade de esgotamento de instância. É isso, sobre isso que eu falava no antigo departamento da Ronda, e falo aí para os advogados que estão nos assistindo, os advogados da
doutora Suzana Aline Silva Reis. Não confundam o paradigma invocado recurso extraordinário, aí com repercussão geral reconhecida, com o caso de uma reclamação constitucional dispondo sobre uma DPF. Porque aqui nós estamos falando de controle concentrado de constitucionalidade, sim, certo? Uma decisão de controle concentrado de constitucionalidade. Isso aí na teoria do direito constitucional você vai aprender o que é. Reclamação constitucional não é um recurso que, o Ben Mendes lá de Minas Gerais, coitado, foi impedido de publicar uma reportagem, então nós vamos julgar o caso do Ben Mendes. Não, aqui não se trata disso. Aqui se trata de um julgamento da Suprema Corte para determinar que as decisões do Supremo Tribunal Federal devem ser respeitadas. Por quê? Porque precisa afirmar a autoridade das decisões do Supremo na defesa de preceitos fundamentais. Então, é controle concentrado de constitucionalidade, tá certo? Então é bom aprender isso aí, tá lá na teoria do direito processual, para não passar vergonha em processos aí, tá certo? Então, no resumo aqui, Paula, a turma composta pelos ministros, aqui ó, leia aqui ó, o nome dos ministros que compuseram a turma que julgou a reclamação constitucional. Cristiano Zanin, ministro Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Pronto. Então o ministro Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, por unanimidade, deram provimento à reclamação constitucional, certo? Julgou procedente, aliás, não vou nem dizer deram provimento, porque deram provimento é recurso. Sim. Julgou procedente a reclamação constitucional para cassar o acordo no Tribunal de Justiça e afastar multas em virtude de eventual descumprimento, determinando ao Poder Judiciário, ao órgão judiciário competente para apreciação do processo originário, que observe o assentado na ADPF 130. Unanimidade, Paula. Isso significa que nenhum dos ministros discordou. Todos. Todos. Então, doutora Suzane, a senhora não aproveitou a oportunidade, que nós demos de deixa isso para lá, doutora. Eu falei, doutora, deixa isso para lá, segue a sua carreira, enfim. A senhora quis, pronto, temos uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, tá certo? A reportagem então continua no ar, Paula. Ai, que bom. A gente fica muito feliz, né? A Ronda do Consumidor é jornalismo, Paula. É jornalismo? Claro que é. E quem diz isso, Paula? É o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal está dizendo isso em uma conversa, num almoço entre ministros? Não. Está dizendo isso em uma decisão fundamentada, um documento judicial, dizendo a Ronda do Consumidor é jornalismo. E aí a ministra, nessa DPF 130, ela fala uma famosa frase, a ministra mineira Carmen Lúcia. Ela diz, eu vou começar a frase e você complementa, tá bom? Ela diz assim, cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca? Sou eu. De Betim. É você que termina, você que está conduzindo a reportagem. De Betim? De Betim, Minas Gerais. Eu sou Paula Mendes, com Ben Mendes, para a Ronda do Consumidor. E tem mais uma bebê aqui, ó, acompanhando a reportagem também. Até mais.